O caso que envolve o Twitter Files Brasil, ou melhor, os documentos do Twitter, do X, está tendo uma escalada maior. Teve denúncia de deputado contra o governo Lula e tem também uma denúncia internacional na Comissão de Direitos Interamericanos contra o Brasil. A escalada, a proporção está ficando maior e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Vamos começar com essa matéria do O Antagonista, que quer convocar a AGU, que é a Advocacia Geral da União, do Jorge Messias, para explicar perseguição a jornalistas. Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes do STF uma notícia de fato, sugerindo a investigação da publicação dos Twitter Files, ou dos documentos do X. O que é isso? Tem um jornalista norte-americano que divulgou informações do X, do Twitter, né, da empresa do Elon Musk, sobre possíveis decisões ilegais do Alexandre de Moraes. E a Advocacia Geral da União determinou não a apuração das denúncias, mas a investigação de quem denunciou. Já é algo corriqueiro, né, no governo Lula. E o deputado Kim Kataguiri, que é da União de São Paulo, ele afirmou nessa quarta-feira, dia 24, que planeja convocar o advogado-geral da União, o Jorge Messias, para explicar na Comissão de Fiscalização e Controle a notícia de fato encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, sugerindo ao magistrado que mande investigar a publicação dos Twitter Files pelos jornalistas Michael